O trabalho é uma luta por reconhecimento. O trabalhador luta pelo direito de estar empregado e de viver por suas próprias condições, por meio de um trabalho digno e decente. Portanto, ele reivindica suas condições mínimas para sua saúde mental, física e espiritual. No trabalho, a identidade social do sujeito é construída em comunhão com outras pessoas. No Brasil, o direito ao trabalho digno foi consagrado pela Constituição Federal de 1988, como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. O trabalho digno e decente é um instrumento essencial para que os trabalhadores possam valer a pena seus direitos fundamentais, como ter uma moradia e se alimentar. Portanto, a sociologia também considera o trabalho digno um direito fundamental. Também é considerado uma condição inerente do ser humano. Entre os principais debates públicos contemporâneos em paralelo aos problemas ambientais está a questão da centralidade do trabalho, que afeta bilhões de pessoas no mundo. Nas relações entre homem e mulher, o trabalho permite superar a desigualdade das relações de gênero. Na política, é possível mostrar que o trabalho desempenha um papel central no que concerne numa totalidade da evolução de uma sociedade. As categorias profissionais, levando ao que ficou conhecido como a Greve Geral de 1903. No mesmo ano, em Pernambuco, operários de ferrovia da ferrovia inglesa The Great Western of Brazil Railroad Company Limited entraram em greve, exigindo melhores salários. Ideias anarquistas. A situação geral do operariado no Brasil e as condições sociais e políticas estabelecidas na Primeira República de 1839 a 1930 impunham demasiadas dificuldades aos trabalhadores. A experiência sindicalista trazida da Europa pelos imigrantes, especialmente italianos e espanhóis, fortaleceu os ideais anarquistas e a concepção de um sindicalismo revolucionário ou anarcossindicalismo no Brasil. O anarcossindicalismo é uma doutrina e um método de luta orientado pela ação direta contra o sistema capitalista, por meio de greve geral, pela livre organização de operários em sindicatos e federações e pela proposta de uma sociedade fundada na autogestão, emancipada da exploração de classes trabalhadoras, inspirado no pensamento anarquista de Mikhail Bakunin, e vê o sindicalismo como ferramenta de mudança social. O primeiro Congresso Operário Brasileiro foi realizado no Rio de Janeiro, em 1906. Nele foi criada a Confederação Operária Brasileira. A bandeira pela redução da jornada de trabalho era uma constante nos comícios. Uma grande preocupação naquele momento era impedir a concentração de mão de obra infantil, que enfraquecia o operariado e aumentava a ameaça do desemprego. A influência das lideranças anarquistas e socialistas entre os imigrantes logo se fez sentir na eclosão de greves em todo o país. O governo reagiu, reprimindo os movimentos e a organização sindical. Considerados perturbadores da ordem, os principais líderes foram gradativamente expulsos do país. As lutas por direitos trabalhistas tiveram grandes marcos, como as greves de 1906 e de 1917. Elas foram conduzidas por lideranças anarquistas e tinham como pautas a melhoria das condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, o estabelecimento da jornada de 8 horas e o direito às férias remuneradas e aposentadoria. As propostas anarquistas eram bem recebidas pelo operariado. O modelo de domínio estabelecido entre as oligarquias retirava qualquer possibilidade da participação política das classes trabalhadoras, que eram reprimidas
e desprovidas de proteção social. As diversas correntes ideológicas em luta continuaram na fundação do Partido Comunista do Brasil, em 1922. Nas décadas seguintes, o movimento operário ganhou maior legitimidade e passou a atuar como importante ator político no cenário nacional. Trabalho escravo. A escravidão é uma das mais graves violações dos direitos humanos, pois é uma forma de degradação moral dos indivíduos e a ela submetidos em prol do enriquecimento de outros. Essa prática exploratória do trabalho acompanha a humanidade desde o início das civilizações e ainda existe atualmente sob novas roupagens, denominadas formas contemporâneas de escravidão. Segundo dados da OIT, hoje mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo crianças, estão submetidas a formas diversas de escravidão. Trabalho dos migrantes. O Brasil tem um longo histórico de absorção de mão de obra estrangeira, que se inicia nos tempos coloniais, quando os africanos começaram a ser trazidos para o trabalho escravo. Com o fim da escravidão e o início da industrialização, o país recebeu, em uma década, cerca de 6 milhões de europeus, em sua maioria italianos, para suprir postos de trabalho na agropecuária e na indústria. No entanto, a população negra sofreu um intenso processo de marginalização e sua mão de obra, então livre, foi substituída pelo trabalhador europeu, valorizado por suas especialidades técnicas e pela política de branqueamento. Estima-se que atualmente há mais de 160 milhões de trabalhadores migrantes. A maioria deles enfrenta problemas como a discriminação por nacionalidade, credo, etnia ou gênero, um fator que reduz suas oportunidades de emprego. Nos últimos anos, registra-se o aumento do fluxo migratório para países desenvolvidos europeus e para os Estados Unidos, o que tem se tornado um problema político de proporções globais. A onda migratória fez intensificar discursos racistas e a adoção de medidas restritivas a vários países de destino. Bom dia, meu nome é Anderson. Agora eu vou falar sobre os principais universais do direito do trabalho. Os principais normas relativas ao trabalho são um dos principais temas do conflito entre o direito internacional e a legislação nacional. O direito do trabalho foi erigido para equilibrar as relações de poder entre empregador e seus empregados, redefinindo o papel do Estado e a função das leis para proteger os trabalhadores dos abusos e explorações. Agora eu vou falar sobre o trabalho infantil. Considerado-se trabalho infantil qualquer forma de exploração da mão de obra de crianças e adolescentes abaixo da idade produtiva mínima vigente na legislação de cada país. No Brasil, a idade mínima para o trabalho é entre 14 e 16 anos, faixa etária na qual o trabalhador se enquadra como jovem aprendiz. Apresentar sobre alterações recentes na legislação trabalhista. Nos últimos anos, as crises econômicas internacionais e o alto índice de desemprego no Brasil vem contribuindo para o aumento da informalidade e da insegurança do trabalhador, em meio à instabilidade do sistema capitalista.